Boa noite, graça e paz. Vamos lá então para nossa quinta aula sobre batalha espiritual. Hoje, dando continuidade ao tema da aula passada, né? Na aula passada a gente começou a falar sobre reino espiritual, falamos sobre os anjos, né? E hoje vamos falar, né, sobre demônios, né? Agora são 7h59, o relógio acabou de virar ali 8 horas. Então, daqui a pouquinho a gente começa, esperar só mais gente entrar. Já tem bastante gente entrando aqui, ó. O Elvis, paz do Senhor Elvis, Pastor Cláudio, Lio, minha prima Tereza, paz prima. Alex está sempre aí marcando presença, grande Alex, graça e paz querido. André Araújo. Quero te pedir para você aproveitar e, enquanto a galera está entrando, compartilha aí. Eu sei que o título parece título de filme de terror, mas não é não. A gente já fala da Bíblia. Reino Espiritual, Anjos e Demônios, parte 2. A Rosana acabou de entrar, a Fabiana Bia também, graça e paz. Lembrando aí que quem está acompanhando todas as aulas e quiser o material, só me procurar depois, né? A gente está vendendo aí o par de PDFs, né? Porque são duas aulas, né? Uma aula o Pastor Cláudio está ministrando na segunda-feira, está falando sobre libertação, e eu na sexta-feira tenho falado sobre batalha espiritual. Então são duas apostilas, e se você quiser adquirir essas apostilas, R$15 o par, né? Super barato. E se você quiser se formar, né, ter o certificado depois no final, é só você responder lá as questões que tem para cada lição, né, me enviar, que a gente vai, né, providenciar aí o seu certificado, ok? Então é isso, aproveita aí para compartilhar, para indicar para os seus irmãos, amigos, pessoal da sua timeline no Facebook. Daqui a pouquinho a gente vai dar início então. Amém? Ó, chegou mais gente aqui, Agostinho do Rio. Paz, Agostinho, paz, Pastor Claucione. Minha cunhada Adna. Graça e paz para todos que forem entrando aí. Porventura, se eu esquecer de alguém, às vezes o Facebook dá uma bugadinha aí, não mostra, né, todos que estão entrando. Então me perdoe se alguém passar desapercebido aí. Agora 8h02. Mais uns minutinhos a gente vai dar início. Minha querida esposa acabou de entrar, te amo, amor. Temos 10 pessoas online, é isso aí. Vai divulgando aí. Se você quiser aproveitar nesse período, pegar aí sua caneta, sua Bíblia, um caderno para anotar, a gente vai... Eu vou citar alguns textos hoje, né? E para que a gente não demore tanto, não tenho condições de ler todos, né? Mas se você é daquele tipo igual eu, gosta de conferir os textos, né? Então aproveita e pega uma canetinha para você poder anotar e depois conferir, beleza? E a gente poder prosseguir, né? Sem grandes problemas. A Rosilene acabou de entrar, graça e paz, Rose. E é isso. Dá um feedback pra gente aí como tá a imagem, áudio, tá tudo legal aí? Qualquer imprevisto aí, fala com a gente, tá ok? Eu tô com o meu monitor atrás aqui do computador, eu tô fazendo a transmissão pelo celular, meu monitor tá logo atrás, então eu consigo ver aqui, mas a gente nunca sabe exatamente como que tá para cada um, né? Inclusive, queridos, eu vou... acho que eu disse isso em algumas aulas atrás, a minha impressora acabou a tinta e eu não tive como imprimir aqui o estudo, né? Então eu vou ler o que está no computador ali.
tá ok? 8h04, daqui a pouquinho a gente vai começar. O pessoal tá falando que tá tudo ok, o pastor Cláudio colocou ok, Rosana colocou ok, Rosalene falou que tá tudo bem também. Obrigado, pessoal, obrigado pelo feedback aí. A gente tá do lado de cá, a gente nunca sabe exatamente como que tá no celular ou no computador, no notebook, né, das pessoas. Amém. São 8h05 agora, então vamos orar, pedir para Deus falar aos nossos corações. Amém? Senhor Deus, Pai querido, eu te agradeço, Deus, por mais um dia de vida que o Senhor nos dá. E te agradeço, Senhor Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Te agradeço, Senhor Deus, pela tua proteção, né? Te agradeço porque o Senhor tem guardado as nossas vidas. E te agradeço também por mais uma oportunidade, Deus, de poder estudar aqui com os meus irmãos, né? De poder refletir na tua palavra, aprender mais sobre ti, Deus. Peço que o teu Espírito Santo venha nos ministrar, que o teu Espírito Santo venha nos dar entendimento, Deus, né? Que não seja eu, mas que seja o teu Espírito Santo falando aos nossos corações, nos direcionando e fazendo com que a gente consiga compreender, Pai, né, esses temas que são importantes para a nossa vida espiritual e para o nosso crescimento como um todo, Deus. Então, nos auxilia, nos guia, nos direciona, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero pedir para quem está com a Bíblia aí, né, quem puder abrir, a gente vai ler um texto aqui para iniciar, 1 Pedro, capítulo 5, vamos ler 2 versículos, verso 8 e o verso 9. Então, 1 Pedro, capítulo 5, verso 8 e verso 9. Vamos ler aqui na versão NVI, tá? Para quem for acompanhar aí. Então vamos lá, diz assim a palavra de Deus. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. A primeira parte do texto é bem conhecida, né? Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Essa primeira parte a gente até citou em algumas aulas, né? Mas a segunda parte é bem interessante. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, né? Sabendo que os irmãos de vocês em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. E eu gosto desse texto, eu gosto muito desse texto, porque Pedro fala sobre sobriedade, sobre vigiar, né? Ele fala que o diabo é o nosso inimigo, que ele anda ao nosso derredor, né? Mas eu acho interessante essa parte, né, inicial, sobriedade. Temos que ser sóbrios, ou seja, sobriedade é o quê? É quando a gente não está sendo enganado, quando a gente não está fazendo uma comparação. Alguém que não está sóbrio é alguém, por exemplo, né, que está sob efeito de drogas, sob efeito de álcool, ou seja, as faculdades mentais dessa pessoa não estão sob controle, né? Então, quando Pedro diz sobre sobriedade, é nesse sentido, que a gente tem que estar equilibrado, né? E a segunda parte, né, resistam-lhe, né, permanecendo firmes na fé. E como é que a gente pode fazer isso, né? Ser sóbrio e resistir, né? Exatamente conhecendo. Já teve uma aula que a gente falou sobre a importância de conhecer o nosso inimigo, né? Para que a gente não lute uma batalha que não nos leva a lugar algum, uma batalha que faz às vezes a gente ficar patinando. Então a melhor forma de fazer isso é conhecendo, né, realmente quem é o nosso inimigo e a sua forma de agir. E como cristãos, a gente já falou também sobre isso, a gente tem como regra de fé e de prática a palavra de Deus. Então nela é que nós temos que buscar, né, a revelação de Deus sobre tudo, e também sobre esse tema, sobre o reino espiritual, sobre anjos, sobre demônios, né? Na aula passada a gente falou, a gente deu introdução, né, sobre esse tema, falamos sobre a visão bíblica, né, do reino espiritual, o que a Bíblia fala acerca disso, falamos sobre os anjos e hoje vamos dar continuidade aí falando sobre os demônios, né? E eu quero iniciar aqui com uma frase do pastor Wayne Grudem, um pastor americano, no seu livro de Teologia Sistemática. Ele traz a seguinte definição sobre demônios, né? Na aula passada eu citei uma definição do livro dele também, sobre anjos. Ele tem uma definição também no capítulo que ele fala sobre demônios. E ele diz assim: demônios são anjos maus que pecaram contra Deus e hoje continuamente praticam o mal no mundo, né? Então, uma definição bem simples, né?
não tem muito o que explicar, que os demônios nada mais são do que anjos que pecaram, anjos maus, né, que pecaram contra Deus e que continuam praticando o mal no mundo. E a gente sabe, já falamos sobre isso também aqui, que a Bíblia registra que Deus é o Criador, né, de todas as coisas. Quem não lembra, mas João capítulo 1, né, a partir do verso 1 lá, vai dizer o quê? Que no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Está falando de quem aqui? Está falando do próprio Cristo, né? Falando que Cristo estava no princípio, ele é a palavra, ele estava com Deus e ele é também Deus. Ele continua dizendo que ele estava com Deus no princípio e que todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que existe se teria feito. Então todas as coisas foram criadas por Deus, né? Todas elas, né? Tanto as coisas visíveis quanto as coisas invisíveis, ou seja, tudo aquilo que a gente vê, né, no reino material, aquilo que é possível tocar, pegar, e aquilo que a gente não vê, aquilo que os filósofos vão chamar de metafísico, né, que está no mundo espiritual. Nós chamamos de mundo espiritual, os filósofos chamam de metafísico, aquilo que a gente não pode ver, não pode enxergar, não pode tocar, né. Deus criou também essas coisas. Colossenses 1,16 diz assim: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. De quem Paulo está falando, né, escrevendo para a igreja dos Colossos, né? Ele está falando exatamente de Cristo, que Cristo é a imagem do Deus invisível, que ele é o primogênito de toda a criação. E ele fala que nele, ou seja, em Cristo, todas as coisas foram criadas, tanto nos céus quanto na terra, e ele faz questão de frisar as visíveis e as invisíveis, tronos e soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele, né? Então isso é muito interessante. E a Bíblia também vai dizer que durante o ato da criação, né, lá descrito lá com muita clareza em Gênesis, né, Deus percebendo cada etapa e contemplando cada etapa da criação, ele sempre falava que era bom. Quando ele termina, né, a criação, lá no verso 31 do capítulo 1 de Gênesis, ele diz que viu que tudo era muito bom, né? Então toda a criação de Deus, né, ele percebeu que era perfeito, que era perfeita, que era inigualável, sem falha, sem mácula, sem pecado, sem erro, sem defeito. Isso nos leva a uma pergunta: o que aconteceu com essa criação? O que aconteceu com essa realidade perfeita que Deus criou, sem pecado, sem mácula, sem nenhum erro, né? Que uma parte dela se volta contra Deus, uma parte dela se torna inimigo de Deus, né? Se torna acusador, se torna perseguidor. É uma pergunta que surge: se Deus criou tudo perfeito, né, o que aconteceu, né? E eu quero começar falando um pouquinho sobre isso. A Bíblia vai falar sobre a origem, né, de Lúcifer, sobre a origem dos demônios, de onde eles vêm, né? Então na Bíblia nós vamos encontrar as respostas, né, de maneira clara para cada uma dessas perguntas, né? Em duas passagens do Antigo Testamento, nós vamos encontrar descrições detalhadas sobre a queda de Lúcifer. Isaías 14, de 11 a 15, e em Ezequiel 28, de 11 a 19. Eu quero ler, em primeiro lugar, o texto de Isaías, né? Quem quiser acompanhar ou anotar aí, Isaías 14, de 11 a 15. Olha o que esse texto fala. Sua soberba foi lançada na sepultura, junto com o som das suas liras. Sua cama é de larvas, sua coberta de vermes. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como você foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens e serei como o Altíssimo. Mas às profundezas do Sheol você será levado e irá ao fundo do abismo. Então esse texto é muito claro, né? Ezequiel 28, de 11 a 19, a gente não vai ler o texto, né, todo. A gente vai ler depois deixa eu ver qual verso que eu separei aqui, foi o verso 13, a gente vai ler daqui a pouquinho o verso 13, também vai falar um pouquinho sobre isso. Mas tanto a passagem de Isaías quanto a passagem de Ezequiel contém profecias, né, que inicialmente são dirigidas aos reis da Babilônia, no caso a passagem de Isaías, e de Tiro, certo? Porém essas profecias que
você percebe claramente que elas estão falando de algo a mais, elas tomam uma proporção maior, porque elas usam expressões que você não pode aplicar a um ser humano comum. Né? Alguns teólogos vão falar que não, que ela só se aplica aos reis da Babilônia, ao rei de Tiro, mas existem expressões ali que não se aplicam, não dá para você imaginar, por exemplo, nesse texto de Isaías que nós acabamos de ler, que que o profeta está se referindo, né, que Deus através do profeta, né, está se referindo a um ser humano comum, né, quando ele diz, como você caiu dos céus, que ser humano que caiu dos céus? Ó estrela da manhã, filho da alvorada, você foi atirado da terra. Que ser humano que foi atirado da terra? Né? Você que derrubava as nações, que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus e me assentarei no monte da Assembleia. Que ser humano, né, que poderia fazer algo nesse sentido? Né? Que ser humano que poderia falar que queria ser semelhante ao Altíssimo, que queria subir mais alto do que a mais alta das nuvens? Ou seja, a gente percebe que há algumas expressões que não dá para se aplicar a um ser humano comum. Logo entendemos que são expressões usadas, né, de maneira profética a um ser espiritual. Né? Então, por inferência, entendemos que está se falando de Lúcifer, está se falando de Satanás. Nesse mesmo livro que eu citei para vocês, o Wayne Grudem vai dizer que no discurso profético do povo hebreu era muito comum acontecer esse tipo de situação. Ou seja, no meio de uma profecia, o profeta estava falando algo para um ser humano, e no meio de uma profecia ele entrava com uma descrição de uma profecia espiritual, de algo mais profundo. Né? Isso é muito comum, a gente vai encontrar muito isso no Antigo Testamento, uma profecia acontecendo, um profeta, né, revelando algo da parte de Deus. Ele fala alguma coisa que é para os homens, que é para aquele momento, né, mas ele fala algo também que é espiritual, algo que é futuro. Tá? Os teólogos vão chamar isso de perspectiva profética, né? Quando uma profecia ela tem vários cumprimentos, ela se cumpre uma parte para aquele período, mas ela também vai se cumprir 2 ou 3 vezes, até 4 vezes, né, futuramente em etapas. Enfim, nós não vamos falar sobre isso hoje, mas é interessante observar isso. Então, esse tipo de coisa era comum de acontecer. Então, por mais que alguns estudiosos vão falar, estava falando só para o rei de Tiro, estava falando só para o rei da Babilônia. Não, o texto é claro, né, com algumas expressões que está falando do diabo. Né? Isaías, por exemplo, descreve Satanás como estrela da manhã, né, no verso 12. Já Ezequiel, aí eu vou ler esse texto para vocês agora, descreve um anjo criado de forma especial. Eu vou ler só o verso 13, mas eu quero até te incentivar depois você ler Ezequiel 28, de 11 a 19, para você entender, né, como que está falando do diabo. Mas eu vou ler só o verso 13, olha como é que é claro que não é um ser humano comum que está sendo descrito aqui. Ó. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam. Sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Ora bolas! Quem que estava no Éden? Né? Senão o diabo, né? Que ali usou a serpente para tentar Adão e Eva, para levá-los a pecar. Né? Não pode ser que estava se falando apenas ao rei de Tiro. Então, mostra que também que o diabo ele era belo. O diabo ele era um anjo diferenciado. Né? O Satanás era um querubim, né? Um anjo da guarda. Né? E aqui é claro que ele era um anjo belo. Todas as pedras preciosas o enfeitavam. Ele tinha uma formosura, uma beleza que diferenciava ele dos demais. Né? Se você ler depois o capítulo 28 de Ezequiel, você vai ver que outras descrições que você percebe claramente que está falando do diabo, que não está falando de um ser humano comum, que são expressões que não se enquadram com o ser humano comum. Né? Então, e é fácil perceber aqui também que o pecado de Satanás é o orgulho. A palavra de Deus fala que o orgulho precede a queda, e o diabo caiu exatamente no orgulho. Né? O pecado dele foi o orgulho, mas também foi acompanhado da tentativa de se tornar igual a Deus. E nesse sentido, no Novo Testamento nós vamos encontrar algumas passagens que vão confirmar essas profecias. Né? Por exemplo, em 1 Timóteo,
a gente vai ver Paulo escrevendo ao seu amado discípulo Timóteo, no capítulo 3, no verso 6, ele está falando sobre, dando conselhos a Timóteo sobre aqueles que desejam o episcopado, aqueles que desejam se tornar pastores, que desejam se tornar líderes, mestres, que desejam atuar, né, como líderes na obra de Deus. E ele começa falando lá, ele fala uma série de coisas para Timóteo, e quando chega no verso 6 ele fala assim: não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma tentação em que o diabo caiu. Olha que interessante. Paulo fala para Timóteo aqui que a tentação que o diabo caiu, que foi o primeiro pecado, o pecado surge ali em Satanás, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso depois, foi o orgulho. Ele se ensoberbeceu, ele se achou belo demais, inteligente demais, ele se achou maior do que toda a criação, ele queria ser maior, né, do que Deus. E em Lucas 10, 18, vai confirmar a questão do diabo caindo, né, que a gente leu aqui também em Isaías, né, palavras do próprio Jesus, quando Jesus diz: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, né? Então, tanto o Antigo fala sobre isso e o Novo confirma, né? Isso é interessante. Aliás, uma dica é sempre buscar confirmar as profecias do Antigo Testamento no Novo, porque muitas vezes o Novo ele vai explicar profecias que aconteceram, né, que foram profetizadas, proferidas no período do Antigo Testamento. Outro texto que vai corroborar com esse pensamento vai se encontrar em Apocalipse 9, versículo 1, onde o diabo ele é descrito como uma estrela caída do céu na terra. Olha que interessante, uma estrela caída do céu na terra. Depois você pode conferir Apocalipse 9:1. Não vou ler, mas coloca ali o diabo como uma estrela caída do céu. E eu quero ler agora para vocês rapidamente alguns textos que vão mostrar claramente que, além do diabo, alguns anjos, né, se rebelaram contra Deus. E outros textos vão ser mais específicos até com relação à quantidade. Vão falar que uma terça parte, né, desses anjos se rebelaram junto com o diabo, né? Por quê? Os textos que eu trabalhei até aqui são textos que falam da queda de Satanás, da queda de Lúcifer. Mas e os demônios, né? Então esses outros textos vão falar um pouco disso também. Por exemplo, Judas capítulo 6, Judas só tem um capítulo, né, na realidade, né? Judas 6, um capítulo no verso 6, lá vocês vão encontrar a seguinte descrição: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Olha que texto interessante. Está falando que os anjos não guardaram o seu principado. O que ele está querendo dizer aqui? Que não guardaram a sua posição inicial, não guardaram a sua função para o qual eles foram criados. Eles quiseram ser algo a mais. Com certeza, né, tá no plural, esses anjos caíram no papo do diabo, se deixaram levar pela soberba de Lúcifer e Lúcifer jogou um papinho ali e eles caíram nesse papo e não deixaram a sua própria habitação. Aí fala que Deus reservou esses anjos em escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Algumas pessoas, quando leem esse texto, pensam assim: mas se Deus prendeu esses demônios em prisões eternas até o juízo daquele grande dia, que está falando do dia dos tempos do fim, né, o último dia, por que tem tanto mal na terra se os demônios estão presos? Então, é claro que esse texto aqui ele é de maneira figurada. Não quer dizer realmente que os demônios estão presos, né, em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Isso quer dizer que eles têm a sua atuação limitada. A atuação deles foi limitada, ou seja, eles não podem fazer o que eles bem entendem. A atuação deles está limitada, ok? Então esse é o primeiro ponto. 2 Pedro 2,4 diz assim: porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançados no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. É bem parecido com o que Judas falou, né? Fala que Deus não perdoou os anjos que pecaram, ou seja, os anjos pecaram, né? E os lançou no inferno e entregou às cadeias de escuridão, que deixou eles lá reservados para o juízo, né? Apocalipse 12:4 vai falar da parte onde uma terça parte dos anjos, né, caiu no engodo de Satanás e se tornaram demônios. Olha o que diz Apocalipse 12:4. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar a luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Então a primeira parte está falando da cauda do dragão. O dragão em Apocalipse nada mais é do que, a própria Apocalipse vai dizer, a antiga serpente, o diabo, Satanás, né? Então quando fala
o dragão entenda o diabo, Satanás, né? É o nosso inimigo mesmo, né? E fala que está descrevendo ali a queda dele. Se você pegar os versos anteriores, eles vão estar descrevendo a queda de Satanás. Vai falar que a cauda dele, também de maneira simbólica, não quer dizer que o diabo é um dragão e que a cauda dele saiu arrastando e saiu levando. Não, é de maneira simbólica. Apocalipse é um livro simbólico, né? Não podemos interpretá-lo literalmente. Mas fala que a cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, né? Fazendo uma referência simbólica também aos anjos, ok? E para finalizar essa parte aqui, Apocalipse 12:9 vai falar: e foi precipitado o grande dragão, aquele, é claro, ó, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele, né? Então, aqueles que seguiram uma terça parte, né, dessas estrelas, está no mesmo capítulo do verso que eu li anteriormente, eles foram precipitados na terra, né? Porque, como disse Judas e Pedro, eles não guardaram, né, a sua própria habitação, não guardaram o seu principado, ou seja, não guardaram para aquilo que eles foram criados, eles não guardaram, eles quiseram ser algo mais, né? Bom, aí sempre surge às vezes uma pergunta: quem é o chefe dos demônios? A gente costuma atribuir isso ao diabo. E a Bíblia fala disso? A Bíblia não vai falar isso de maneira literal. O diabo é o chefe dos demônios, né? Não traz uma passagem que fala disso. Mas muitas passagens parecem indicar isso. Parecem indicar que Satanás é o chefe dos demônios. Eu vou ler algumas para vocês rapidamente. Na realidade eu não vou ler, eu vou só citar para que vocês possam pesquisar depois. Jó capítulo 1, verso 6 descreve o momento onde os anjos se apresentam perante Deus. Junto deles vem Satanás. Quem conhece a história de Jó sabe que Jó era um homem rico, um homem íntegro, a palavra descreve ele assim. E no livro de Jó vai descrever que veio os filhos de Deus, os anjos, e veio o diabo junto, né? Se apresentou perante Deus para tentar Deus com relação a Jó. Ele disse para Deus que Jó só era fiel a Deus, Jó só era um homem íntegro e reto, como fala o texto, porque Jó era rico, porque Jó era um homem abençoado, né? E ele tenta a Deus com relação a Jó. 1 Crônicas 21:1, se eu não me engano, o pastor Cláudio citou esse texto recentemente, eu não lembro em qual das últimas palavras dele ele citou, vai descrever quando Satanás incita Davi a levantar o censo de Israel, né? E parece uma coisa simples, né? Ele incitou Davi só a fazer a contagem do povo, só que Deus não tinha mandado aquilo. E aquilo era algo que mostrava o orgulho de Davi. Davi queria saber se o povo tinha crescido, como que estava. Foi uma coisa que Satanás plantou no coração dele. O texto é claro, você pode pesquisar lá, 1 Crônicas 21:1. Isso aqui, inclusive, mostra muito uma forma do diabo agir, nos incitando ao pecado. Ele apresenta ali a proposta, né? No caso de Davi, Davi abraçou, Davi pegou, né? Satanás incitou ele ali, opa, me dá aqui. Ele recebeu, né? Zacarias 3:1 vai descrever a visão que o profeta Zacarias teve do sumo sacerdote Josué. Ao lado dele estava o Senhor, o anjo do Senhor, que muitos estudiosos, teólogos vão interpretar como sendo o próprio Jesus, enquanto Satanás estava à sua direita para se opor a ele. Uma visão que Zacarias descreve no capítulo 3, né? Mateus 4:10 vai descrever a tentação de Jesus. Todo mundo conhece a história da tentação de Jesus, que foi levado para o deserto para ser tentado, foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado, né? E no final Jesus fala assim para Satanás: retira-se, Satanás, né? E outros textos, Mateus 16:23 vai falar quando Jesus diz a Pedro: arreda-te, Satanás, para trás de mim, Satanás, né? Pedro tinha falado pouco tempo antes que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo. Muito interessante, inclusive, essa passagem, porque Jesus pergunta para os discípulos: o povo está dizendo que eu sou isso, que eu sou aquilo, né? E vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro corre e fala: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus vai e fala: muito bem, Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas foi o Espírito Santo de Deus. Pedro foi naquele momento usado. Alguns versículos após, Pedro fala para Jesus não ir para a cruz. Não te faça isso, Senhor, não te faça algum mal. Então ele estava ali sendo incitado e sendo usado pelo diabo. O mesmo Pedro que reconheceu que Jesus era Cristo, Filho de Deus, que foi usado pelo Espírito Santo para proferir essas palavras, estava sendo usado pelo diabo. Aí Jesus vira e fala: arreda, Satanás. Algumas versões vai para trás de mim, Satanás. Não é que Pedro estava sendo usado pelo diabo. Em Mateus 12,
24 vai descrever o diabo como Beelzebul, príncipe dos demônios. Esse talvez seja o texto um pouco mais claro que fala de Satanás como chefe dos demônios, que coloca ele como príncipe dos demônios. Beelzebul, para quem não sabe, é um dos nomes atribuídos a Satanás. Então, Satanás, naturalmente, pelos textos que a gente viu aqui, né, tem outros, né, eu só separei alguns aqui, é o chefe dos demônios, é aquele que lidera, certo? Qual é a forma de atuação, né? É algo importante, porque muitas vezes a gente é ensinado, a gente ouve em algumas pregações, em alguns estudos, as pessoas falam que o diabo age assim, age assado, faz assim, faz assado. Mas a pergunta é, será que tudo isso tem base bíblica? O que a Bíblia fala sobre a atuação do diabo? Eu iniciei essa aula falando que é importante a gente ter em mente que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Então nós temos que buscar tudo através, né, tudo na palavra de Deus. Né? Ela que vai nos revelar. Né? Então a Bíblia fala sobre as formas de atuação? Fala. Eu quero citar alguns para vocês. Por exemplo, 1 João 3,8 vai falar que o diabo peca desde o princípio. Isso aqui é interessante, porque fala de onde surgiu o pecado. Deus criou todas as coisas perfeitas, imaculadas. E onde surgiu o pecado? Em Satanás. Fala que ele peca desde o princípio. Né? 1 João, capítulo 3, versículo 8. Então indica que o pecado se originou nele. Né? A Bíblia também vai dizer, no Evangelho de João, né, capítulo 8, versículo 44, vai dizer que ele foi homicida desde o princípio e ele é, além de mentiroso, pai da mentira. Então ele não só mente, mas a mentira surgiu também no coração dele. E fala que ele foi homicida desde o princípio. Né? E qual é o intuito principal do diabo? É se opor à obra de Deus. É se opor ao plano de Deus. Né? E ele tentou fazer isso diversas vezes, de diversas formas ao longo da história. Né? A gente vai ver a forma mais conhecida, talvez, em Gênesis, né? Quando ele leva Adão e Eva a pecar. Quando ele usa a serpente, engana Adão e Eva, né, a pecar. Né? Leva eles a pecar. Em Mateus 4, nós já citamos, ele tenta fazer Jesus pecar. Né? Ele faz uma série de tentações com Jesus ali. A sua intenção era que acabar ali com a obra da cruz. Era que Jesus, logo depois, Jesus foi crucificado. Então, era fazer com que Jesus caísse ali e Jesus não fosse para a cruz. Essa foi a intenção. Então, o tempo todo ele tentou se opor à obra de Deus. Paulo vai dizer que ele age cegando o entendimento das pessoas ao Evangelho. Né? Então já viu quando você tenta falar do amor de Deus, tenta pregar para uma pessoa e a pessoa não entende? Né? E por isso que é importante a gente falar do amor de Deus para essas pessoas, porque muitas vezes as pessoas por si só não conseguem entender. Né? A natureza pecaminosa delas não permite que elas tenham esse entendimento, porque Paulo fala que o príncipe deste século, que é Satanás, cegou o entendimento das pessoas. Então, por mais que elas leiam a palavra, por mais que elas tenham um contato, elas não conseguem compreender. Então, por isso que é importante alguém que já conhece a palavra de Deus, já tem o Espírito Santo, né, faça esse contato inicial, apresente a palavra, explique, né, até que o Espírito Santo alcance o coração dessa pessoa e ela, por si só, ela consiga interpretar a palavra de Deus. Né. Gálatas 4:5 vai dizer que ele escraviza as pessoas. Né. A palavra de Deus diz que, a palavra de Jesus, né, conhecereis a verdade vos libertará. Vos libertará do quê? Do pecado, porque o que nos escraviza é o pecado. E o diabo nos escraviza o quê? Ao pecado. Né? E muitos termos e expressões são empregados à pessoa de Satanás que descreve muito bem sua forma de agir. Né? Tanto dele quanto de seus demônios. Eu vou citar alguns deles aqui e vou comentando. Por exemplo, a palavra Satã ou Satanás quer dizer adversário. Tem a ver com tudo que a gente tem falado, né? Que ele tenta se opor à obra de Deus, então ele tenta se opor a nós. Né? Na realidade, o ódio deles com relação a nós é para tentar atingir a Deus. Né? A Bíblia também vai descrever ele como diabo. O diabo quer dizer o quê? Caluniador, difamador. Apocalipse 22 usa essa expressão. Né? Aliás, a Bíblia usa vários nomes para se referir ao diabo, para mostrar a sua forma de atuação, o que ele faz. Né? Apocalipse 9:11 vai se referir a ele como Abaddon e Apolion. São dois termos gregos usados para o diabo, que quer dizer que ele é um destruidor. A palavra de Deus também fala que ele veio para roubar, matar e
destruir. Ele quer acabar com tudo o que é bom, tudo que é belo, tudo que foi criado por Deus, né? Então, é uma das formas dele de agir, né? 2 Coríntios 6,15, Paulo vai dizer que ele é Belial. O que é Belial? Tradução, também é uma palavra grega, quer dizer desprezível ou indigno, sem dignidade, desprezível, né? Apocalipse 12:10, esse verso é bem interessante, vai dizer que ele é acusador. E esse texto fala que o diabo nos acusa diante de Deus de dia e de noite, né? Então, assim, ele é acusador, ele está o tempo todo lá. Não tem fulano, né? Do mesmo que ele fez com Jó, ele faz conosco, né? Ele nos tenta Deus com relação a nós também. E João 8,4, para finalizar esse ponto, vai dizer que ele é mentiroso. Não só que ele é mentiroso, mas nós já até comentamos que ele é o pai da mentira, né? Aí, de repente, você ouvindo essas coisas, você pensou assim, caramba, então o que eu faço? O diabo é o cão chupando manga, né? A expressão que se usa, inclusive, popular para se referir a ele, né? É o cão chupando manga. E às vezes a gente fica até com medo. Aliás, é comum a gente encontrar muitas pessoas que temem o diabo, que não gostam nem de que se fale no diabo, porque acham que isso vai trazer um mal olhado, vai trazer uma maldição, vai trazer algo de ruim. Será que a Bíblia fala disso? Mas isso acontece. Eu lembro até, inclusive, eu acho até que eu citei isso já em algumas aulas aqui. Eu era adolescente, eu morava com meus pais ainda, com minha mãe no caso, e eu comecei a ler um livro de um ex-padre, padre Aníbal Pereira Reis, né? Esse padre se converteu ao cristianismo depois, ele lançou vários livros, e um dos livros dele tinha um título bem sugestivo, O Diabo, era o nome do livro. Aí eu falei, vou ler esse livro, comecei a ler. E eu lembro que um dia eu comecei a ler esse livro, eu fiquei impressionado, eu era adolescente, não conhecia as coisas ainda, não conhecia muito a palavra. E a gente tem essa coisa que é incutida na nossa mente, culturalmente, que o diabo é um bicho poderoso, que isso e aquilo. E ele tem um certo poder, mas que essa coisa de não posso falar o nome do diabo, você não precisa, é perigoso, vai trazer maldição para tua casa, enfim. Aí eu fiquei com medo. Eu lembro que um dia eu estava tomando banho e eu comecei a ouvir uns barulhos dentro de casa, eu parei de tomar banho, nem terminei de tomar banho, peguei aquele livro, joguei fora, nem acabei de ler o livro porque eu fiquei com medo do diabo, né? Hoje eu olho para trás e eu acho graça dessa situação. Mas qual deve ser a nossa postura com relação a isso? Entender o seguinte, Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 2, verso 10 e 11, que nós não podemos ignorar os ardis do diabo. O que são ardis? São as intenções. Então a gente não pode ignorar, a gente não pode tratar o diabo como se ele não fosse nada, não pode subestimá-lo. Ele tem um poder de atuação, né? Isso não foi tirado dele, porém a gente tem que ter em mente o seguinte, a atuação dele é limitada. A gente não precisa ter esse medo, ter esse temor. Se a gente estiver andando com Deus, na presença de Deus, a gente não tem por que temer. E eu quero mostrar isso para vocês. Em primeiro lugar, a palavra de Deus fala que Deus é soberano. O que é soberano? É o cara que manda tudo. Não tem ninguém acima dele. Se Deus é soberano, né, e a palavra fala isso, a palavra fala que ele é soberano sobre tudo e sobre todos, inclusive ele é soberano sobre o diabo. A sua autoridade está acima da autoridade do diabo. Certo? Deuteronômio 10:17 vai falar sobre isso. Eu quero ler com vocês rapidamente. Pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus, o poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno. Deuteronômio 10 fala isso, que Deus é soberano e que ele é o Deus dos deuses. Quando bota Deus, coloca o Deus com letra minúscula, né? Ele é o Deus com letra maiúscula. Fala que ele é soberano dos soberanos, que ele é o grande Deus, poderoso e temível, né? É isso que Deuteronômio vai dizer sobre ele. Salmo 135:5 também vai falar sobre Deus. Diz assim, na verdade sei que o Senhor é grande, que o nosso Deus é soberano e é maior do que todos os deuses. Ou seja, não há Deus como o nosso Deus, né? Tem até a canção que fala, né? Não há Deus maior, não há, né? Não há Deus melhor como o nosso Deus, né? Então, não há. Em primeiro lugar, então, o diabo está subordinado à soberania de Deus, né? Então, já mostra aqui uma limitação na ação dele. Além disso, a gente vai ver lá na história de Jó, que nós já citamos aqui. Quem não leu, eu indico ler. Leia o livro de Jó todo, vale a pena, né? Vai falar que a atuação do diabo está condicionada à permissão divina. A gente vai ver que o diabo não age enquanto Deus não permite. Ele chega e fala, Senhor, não tem Jó?
Né? Aliás, Deus fala, vistes o meu servo Jó? Homem íntegro, fiel, como ele, não há outro na terra. Aí o diabo fala, não, mas Deus, ele é assim porque ele é rico. O Senhor deu tudo para ele, o Senhor cercou ele de coisas boas, deu uma boa família, deu uma... começa a falar, né? Se tirar essas coisas, toca nele que o Senhor vai ver como que ele vai cair, como que ele vai blasfemar. E Deus, lá no capítulo 2, verso 6, diz assim, o Senhor disse a Satanás, pois bem, ele está em suas mãos, apenas poupe a vida dele. O que isso nos ensina, queridos? Nos ensina que o diabo só age debaixo da vontade permissiva de Deus. Deus às vezes permite, não é a vontade decretiva de Deus. O que é a vontade decretiva? Aquilo que está no coração dele, mas às vezes ele permite determinadas coisas para mostrar alguma coisa, né? E Jó, né, teve ali a sua vida devastada, aconteceu uma série de coisas, perdeu tudo, teve uma doença, perdeu seus filhos, mas não blasfemou contra Deus. Ele e a sua esposa ficaram ali até o final, e no final do livro, é lindo esse livro, né? No final ele faz uma oração tremenda, e ele fala que antes eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Mas isso mostra que a atuação de Satanás está limitada à vontade permissiva de Deus, ou seja, ele não pode fazer o que ele quer, né? O livro de Judas, nós já falamos sobre ele, vai falar também dos anjos que estão presos em algemas até o dia do juízo, ou seja, já falamos sobre isso, a ação deles está limitada. Tiago também vai falar que é possível resistir ao diabo, é possível resistir, mas Tiago coloca ali uma condição, tem uma condicional. Antes eu tenho que me sujeitar a Deus. Ele fala, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, se tem a possibilidade de resistir ao diabo, claro que em primeiro lugar eu me sujeitando a Deus, então mostra que o diabo ele tem uma limitação. Então quando eu me sujeito a Deus, quando eu busco viver a vontade de Deus, quando eu busco viver em santidade, né, aí eu tenho condições de resistir ao diabo, e a palavra fala, Tiago fala no capítulo 4, no verso 7, que ele foge de nós. Né? E isso sem contar o seguinte, sem contar o fato de que, assim como os anjos e como nós, os demônios são criaturas. Eles são criaturas. Né? E por conta disso eles são limitados. Em que sentido que eles são limitados? Em todos os sentidos. Eles são limitados com relação ao poder deles, com relação à presença e com relação ao conhecimento. Ou seja, o diabo, em primeiro lugar, não é onipotente. Só Deus é onipotente. O diabo não é onipresente. O que é onipresente? Aquele que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Só Deus é capaz de agir dessa forma. O diabo não. Né? Ele tem que se locomover. E ele também tem uma limitação no seu conhecimento. O único ser também que é onisciente, que conhece todas as coisas, é Deus. Deus sim, conhece todas as coisas. Mas o diabo e seus demônios, não. Né? Isaías 46, versos 9 e 10, vai dizer que não há outro Deus e que ele é o único capaz de prever o futuro. Quer ver? Olha o que diz aqui. Lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início, faço conhecido o fim, desde os tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito ficará de pé e farei tudo que me agrada. Eu gosto demais desse texto, porque esse texto, Deus fala que não há outro Deus como ele, que ele é Deus, que não há outro como... Ele fala, não há outro como eu. Desde o início faço conhecido o fim. Deus revela o fim desde o início. Né? Desde os tempos remotos, o que ainda virá. Né? Deus revela o que ainda vai acontecer. A palavra de Deus tem uma série de profecias que estão sendo cumpridas. Nós estamos vivendo hoje dias onde muita coisa foi profetizada na palavra de Deus. Né? Na minha opinião, estamos vivendo aí o princípio das dores, lá, que fala em Mateus capítulo 24, né? Mas tudo que foi profetizado. Né? Quantos acontecimentos que foram profetizados na palavra de Deus e que a história, né, foi mostrando, né, foram se cumprindo. Né? Então, Deus é esse tipo de Deus, é Deus que conhece o passado, o presente e o futuro, porque ele é um Deus eterno, ele não está limitado ao espaço-tempo. E ele finaliza, né, de uma forma muito linda. Meu propósito ficará de pé, eu farei tudo que me agrada. Cara, não tem nada que possa parar Deus. O propósito dele ficará de pé, nada pode impedir o propósito dele. Ele fala, eu farei tudo que me agrada. Tudo que for da vontade de Deus, ele faz. Então não tem diabo, não tem demônio, não tem ninguém que possa impedir. É isso que o profeta Isaías está dizendo aqui no capítulo 46, nos versos 9 e 10. Então a gente tem que sempre lembrar disso. Não precisamos temer ao diabo. Você quer temer? Teme a Deus. Teme a Deus, porque ele sim. Agora o diabo não. O diabo só age debaixo
da vontade permissiva de Deus. Né? Eu conheço uma pessoa que ela falava que o diabo é o cachorrinho de Deus. Né? Ele só age quando Deus manda. Vai lá, faz isso. Né? Então é exatamente assim, não só ele, como os seus demônios. Se você ler a palavra, você vai ver várias situações onde esse tipo de coisa acontece. E algumas pessoas acreditam, por exemplo, que o diabo pode ler nossos pensamentos. Talvez você que está me assistindo nessa noite já pensou assim, mas o diabo pode saber o que eu estou pensando. Só que a palavra de Deus vai dizer que Jesus conhecia os pensamentos das pessoas. Tem vários textos que vão dizer isso. Eu quero ler só um com vocês, que está aqui em Mateus 9, do verso 1 ao verso 4, diz assim: entrando Jesus no barco, atravessou o mar e foi para sua própria cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado numa cama. Devido à fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, e os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seus corações? Aqueles homens não verbalizaram o pensamento deles. O texto fala que eles falaram para si mesmos. Tem quando você fala uma coisa para você mesmo? Quando você fala assim, esse negócio não é assim não. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Né? E Jesus conheceu ali a intenção do coração deles, conheceu o pensamento deles. Tem outras passagens dos evangelhos que vão confirmar também que Jesus conhecia o que estava passando na mente das pessoas. Eu não vou ler porque são muitas passagens. Né? Essa de Mateus aqui já serve como comprovação. Jesus conhecia os pensamentos das pessoas. Né? A Bíblia vai dizer também que Deus conhece os nossos pensamentos. Várias passagens vão confirmar isso. Tem uma que eu quero ler, que é um salmo que eu amo, esse salmo, que inclusive é tema de um louvor que eu gosto muito também, que diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Salmo de Davi, lindo esse salmo. Louvor, né? Senhor, eu sei que tu me sondas. Né? Muito bonito esse louvor. E fala exatamente disso. Fala que Deus conhece o nosso ser interior por completo. Ele nos sonda. Né? Ele conhece o nosso interior melhor do que a gente mesmo. Às vezes a gente acha que se conhece, mas nem a gente se conhece tão bem quanto Deus nos conhece. Né? Ele sabe, quando o Davi fala, o Senhor sabe quando eu me sento, quando eu me levanto, ou seja, sabe tudo. Nada pode ser limitado ao seu conhecimento. E quando ele fala, antes que uma palavra chegue na minha língua, tu já conhecias inteiramente. Deus já sabia o que você ia falar, Deus já sabia o que você ia pensar, porque Ele sabe, porque Ele conhece. Né? Só que a gente não vai encontrar nenhuma passagem sequer indicando que anjos ou demônios, nenhuma das duas classes aí, tem o poder de conhecer os nossos pensamentos. Nenhum texto. Ah, pastor, mas eu já ouvi isso falar. Queridos, eu sempre falo, nós cristãos temos que acreditar no que a Bíblia fala. A Bíblia é nosso guia. Não podemos crer no que foi revelado por pessoas, enfim, a palavra é que vai nos direcionar. Então não tem nenhum texto, pode pesquisar, não tem nenhum texto que vai falar que os anjos ou os demônios podem conhecer os nossos pensamentos. Né? Então a gente tem que ter isso em mente, não precisamos temer ao diabo. Volto a falar, precisamos temer a Deus. Se estamos com a nossa vida no altar, a gente vai falar um pouco mais disso aí, a gente não tem por que temer. Né? Sendo assim, o diabo não pode nos tocar. Né? 1 João 5,18, a gente já citou esse texto em alguma das aulas, vai dizer que aquele que é nascido de Deus, o maligno, não lhe toca. Você é nascido de Deus? A pergunta que eu te faço para você que está me assistindo, você é nascido de Deus? Você tem convicção que se hoje chegar a tua hora aí, Jesus chamar a tua senha aí, você vai para o céu? Né? Então se você tem essa convicção, né, se você sente o Espírito Santo de Deus habitando em você, se você sente Ele no seu interior, você não tem por que temer, porque a palavra nos garante que o maligno não lhe toca. Aí talvez você pense e fale assim comigo, mas pastor, o senhor falou do caso de Jó lá, Deus deixou o diabo tocar em Jó. Sim, deixou com uma limitação, com um propósito. Muitas vezes Deus deixa determinadas coisas acontecer na nossa vida, mas não é que as coisas estão fora de controle. Né? Deus tem os seus desígnios, a sua forma de agir, os seus propósitos, tudo ali planejadinho direitinho. Deus é um Deus organizado, sabe? É um Deus meticuloso, então tudo que Ele faz está no plano dele.
Os dias que nós estamos vivendo, nada fugiu do controle de Deus, não. Deus está no controle de tudo. Né? Ele sabia de tudo que ia acontecer antes de acontecer. Então nós temos que crer nisso. E o apóstolo Paulo vai falar que a vontade de Deus é perfeita, boa e agradável. E quando a palavra fala isso, eu tenho que crer nisso, que até o mal que me sobrevém é algo que Deus, é uma bênção de Deus, porque alguma coisa eu vou tirar daquilo ali. Deus está me testando, tá me fazendo crescer, enfim, está me provando para você passar na prova, você tem que ser provado, né? Então, às vezes Deus permite que a gente passe na prova para que a gente seja aprovado, né? Paulo, quando escreveu para Timóteo, falou para a gente ser obreiro aprovado. Para ser aprovado, tem que fazer a prova, não tem como tirar 10 se você não fizer a prova. Então, às vezes, Deus permite. Então, a gente tem que ter isso em mente. Mas não é porque o diabo é poderoso, não. A gente não tem que temer o diabo. Por isso que eu falo que tem que temer a Deus. Deus é soberano. Né? E com relação ao pecado? Né? Às vezes a gente fala assim, mas eu pequei porque o diabo colocou isso na minha mente. O diabo colocou isso no meu caminho. O diabo, eu caí do quero porque ele colocou aquela mulher. Eu usei droga porque é meu fraco. Eu agi assim, o assado, porque a carne é fraca, né, pastor? E eu aprendi com o meu pastor Cláudio que bom que a carne é fraca, né? Pior é se ela fosse forte. Porque se a carne é fraca, beleza, show de bola. Vamos alimentar o espírito, que o espírito vence a carne. E essa batalha há entre nós, carne e espírito, né? Paulo fala que a carne quer uma coisa e o espírito quer outra. Mas se você alimenta o espírito, se eu alimento o espírito, eu tenho condições de vencer a carne, né? Tiago, no capítulo 1, verso 13 a 15, vai falar que cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então, eu tenho a minha cobiça, você tem a sua, não sei qual que é. Eu não tenho que também ficar olhando para a sua cobiça, não. A gente tem que olhar para a nossa cobiça. Qual é a sua cobiça? Dá para pensar? Pensa aí. Pensa você agora aí. Qual é a sua cobiça? Onde que você cai? É na dificuldade de perdoar? É na dificuldade de andar a segunda milha? É na dificuldade de amar? É na dificuldade de crer? Não sei. Seu problema é com mulher? Seu problema é com homem? Seu problema é com poder? É com dinheiro? Enfim, cada um é tentado pela sua própria cobiça. E o diabo sabe, não porque ele sabe todas as coisas, mas porque ele percebe. Ele é muito inteligente, ele está nesse planeta Terra aqui, muito antes da gente. Muitos e muitos e muitos anos observando as pessoas. Ele é um ser observador. Paulo descreve ele como astuto. Então ele olha para mim, ele olha para você e fala, rapaz, aquele cara ali, ele cai naquilo ali. A gente não conhece, a gente que é casado, a gente não olha para o nosso cônjuge, já sabe o que ele está pensando, sabe se ele está triste, se ele está bravo, se não está, sabe se tem alguma coisa acontecendo, já chega... Não acontece isso com a gente não conhece um parente, um pai, a mãe, um filho, enfim. Ele conhece a gente. Ele sabe observar, olhar, e ele vai nos tentar naquilo ali. Ele vai vir com um prato ali bonitão para você. Se o seu problema é mulher, ele vai botar um mulherão na sua frente. Se o seu problema é poder, ele vai colocar uma situação na sua vida para você cair ali na questão do poder. Se o seu problema é o orgulho, ele vai botar pessoas para encher tua bola e vai, sabe? Porque ele quer ver você cair, ele vai agir dentro daquilo que é a sua própria cobiça. Mas a palavra também fala que se nós permanecermos no Senhor, o pecado não... Olha só, o pecado não tem mais poder sobre nós. Pastor, a carne é fraca. É fraca porque de repente você não está orando, não está lendo a palavra, você não está buscando a Deus, né? Romanos 6, 12, de 12 a 14, Paulo vai falar assim, portanto não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus. Às vezes o que falta é exatamente isso, a gente se oferecer a Deus. Mas o pecado está me vencendo, eu estou caindo no pecado direto. Claro, você não está oferecendo os seus corpos a Deus, os membros do seu corpo em santificação a Deus. Né? E Paulo continua, antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele, como instrumentos de justiça. Temos que oferecer o nosso corpo, a nossa mente, o nosso todo, como instrumentos de justiça. Né? Aí Paulo finaliza, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Olha que show de bola de palavra. Nós não estamos mais debaixo da lei. Não estamos mais debaixo do pecado que antes nos escravizava. É exatamente isso que Paulo fala. Hoje temos condições de resistir. Hoje temos condições de buscar a Deus e de resistir ao diabo.
Hoje temos condições de, através da ação do Espírito Santo em nossas vidas, né, de vencer isso. Não há poder em mim, não há poder em você. É no Espírito Santo de Deus. Mas temos condições de fazer isso, porque nós estamos mais debaixo da lei. Estamos debaixo da graça de Deus. O escrito de dívida que era contra nós, Jesus pegou e cravou na cruz. Ele nos libertou. Né? Então nós temos sempre que nos lembrar disso. O diabo é um ser poderoso? Sim. O demônio é um ser poderoso? Sim. Mas Deus é muito mais. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, se nós estamos ligados nele, não temos o porquê temer. Né? É isso que nós temos que nos agarrar. Então, assim, toda vez que você ouvir falar de reino espiritual, de anjos, de demônios, saiba o que a Bíblia fala sobre isso. Na aula passada falando sobre anjos, hoje estamos falando sobre demônios. Os demônios são seres poderosos? São, mas eles estão limitados na sua ação, no seu poder e em todas as suas atitudes a Deus. Por isso nós temos que temer a Deus. Né? O reino espiritual é coisa séria? Sim. Temos que levar a sério? Sim. Não podemos ignorar. Essa é a lição que fica. Mas devemos lembrar que a palavra é a nossa única regra de fé e de prática. E para que a gente não caia nos extremismos que às vezes a gente vê, tanto quando se fala com relação a anjos, tanto quando se fala com relação a demônios, nós devemos buscar o que ela diz sobre isso. É o que nós estamos fazendo nesse curso, é o que nós estamos fazendo nessas aulas. E o que a gente aprendeu hoje? Que o diabo é um ser poderoso, astuto, os demônios são também, mas que eles estão limitados à ação de Deus. E que eu não sou mais escravo do pecado, eu não estou mais preso à lei, eu estou debaixo da graça, como Paulo falou em Romanos capítulo 6. E se eu estiver na presença do Senhor, se eu nasci de novo, o maligno não me toca. Mas o que é esse nascer de novo? Esse nascer de novo não é lá na frente aceitar Jesus, levantar na hora do apelo, não. Nascer de novo é uma vida nova, são atitudes diferentes. Né? Aquilo que a gente fazia de errado, a gente tem que abandonar. As práticas antigas ficaram para trás. Né? Nós nos tornamos literalmente novas pessoas. É isso que é nascer de novo. Quando João fala que aquele que é nascido de Deus, o marido não toca, é aquele que não peca. Ele tá falando, traduzindo, aquele que não peca mais, o maligno não tem poder de tocar. Né? Até para o maligno te tocar, ele tem que ter a permissão de Deus. Pode até acontecer, como foi no caso de Jó. Mas ele tem que ter a vontade permissiva de Deus. E se Deus permitir, pode ter certeza que tem um propósito bom nisso aí. E é nisso que nós temos que nos agarrar, é nisso que nós temos que crer. Amém, queridos? Essa é a nossa aula, então, sobre o reino espiritual. Finalizamos aí essa parte. Eu fechei a tela aqui, não acompanhei os comentários. Desculpa, eu não sou igual o pastor Cláudio, que consegue ministrar e ler, falar com as pessoas. Eu sou diferente. Para quem não sabe, eu sou dislexo, tá? Então, assim, eu tenho uma facilidade tremenda de perder o foco. Aí, se eu parar para ler alguma coisa, então, eu foco aqui, eu vou embora. Eu passo a primeira, a segunda, a terceira e vou embora. Né? Mas quero agradecer a presença de cada um dos irmãos aí, aqueles que eu não falei. Pastor Édio tá aí, ó, paz do Senhor, pastor. Mais quem que entrou? O John, a Lara, a Marildo, Juliana Valandro. Manda um abraço pro Léo aí, Ju. Minha avó tá aí, ó, benção, avó. Ó, o Paulo, a Elenilde, a Leide, né? Então a galera aí. E é isso, queridos, confiamos em Deus, então, saibamos, né? Temos que ter a certeza que Ele, como a palavra fala, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Quero orar então, agradecer a Deus por essa palavra e pedir para que Deus abençoe sua vida, mas não posso deixar antes de te lembrar que amanhã teremos aí, sabadão, nosso devocional na parte da manhã, a partir das 9h30. E à noite teremos o culto com o pastor Claucione, a partir das 20 horas. Domingo de manhã tem a EBD com o pastor Cláudio, né? Quem não está acompanhando a EBD está perdendo. De boa, está perdendo, porque tá muito legal essas lições. Já estava de boa nas nossas EBDs presenciais e continua sendo muito bom aqui virtualmente. Essa revista que a gente está usando é muito boa, tá ok? Então não perde não, domingo de manhã, 9h30. E à noite a gente tem o nosso culto com o pastor Eduardo, né? Lembrando mais uma vez, se você quer comprar a apostila, me chama depois no particular, no privado, né, que eu te passo como é que funciona. R$15 o PDF, não dá para fazer nesse valor impresso. Impresso ela é mais cara, tá? E se você quiser se formar, né, só responder as questões da lição lá, manda para mim, vou corrigir, né? E eu sou um professor bonzinho,
né? E aí você vai ser aprovado para receber o seu certificado, o seu diploma, para poder se formar no nosso primeiro curso EAD da Fonte de Vida. Olha que legal, o primeiro curso de Batalha Espiritual e Libertação, o primeiro curso EAD. É um sonho aí que eu e o pastor Cláudio sempre fala, né? E Deus aí, por conta dessa quarentena aí, nos fez colocar em prática. Amém. Graças a Deus pela internet, graças a Deus pela tecnologia. Amém, queridos? Vamos orar então agradecendo a Deus, né, que Ele nos abençoe, que Ele nos dê um final de semana na presença dEle. Amém? Pai, eu quero te agradecer mais uma vez por esse momento onde a gente pode aprender da Tua Palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor continua nos ensinando. Tua Palavra é viva e ela nos mostra que o Senhor está no comando, o Senhor está no controle de tudo. E que não há Deus como o Senhor. Por isso nós não precisamos temer, porque aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Obrigado por isso, Pai. Quero te pedir por todos aqueles que estão aqui nos assistindo, por aqueles que porventura não puderam estar aqui também, de repente estão assistindo uma aula da faculdade, estão trabalhando, enfim, que por alguma causa, razão ou circunstância não puderam estar aqui assistindo essa live, que vão assistir depois, enfim. Abençoa, Senhor Deus, abençoa todas as nossas igrejas, abençoa a Fonte de Vida de Vila Velha, Fonte de Vida de Santa Teresa, Fonte de Vida de Jetibá, Fonte de Vida de Recreio, abençoa os nossos pastores, pastor Éder, pastor Claucione, pastor Cláudio, pastor Eduardo, abençoa os nossos conselhos, nossas lideranças, abençoa cada um dos nossos irmãos, cada um dos nossos membros, abençoa, Deus, aqueles que não são membros da Fonte de Vida, que estão vendo de outros locais. Nós temos pessoas até de outros países nos assistindo, te damos graça por isso, né? Te agradecemos por aquilo que o Senhor tem gerado no coração de algumas pessoas que têm testemunhado, Pai, através dessas lives. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem gerado transformação, o Senhor tem gerado vida, e eu peço que o Senhor continue abençoando, abençoe cada um de nós, nos dá um final de semana abençoado, uma noite abençoada, uma noite revigorante, restabelece as nossas forças para que tenhamos aí um sábado abençoado, um sábado na Tua presença. Obrigado porque o Senhor tem nos guardado, continua nos guardando e nos protegendo, Pai. Peço também pelo nosso país, pela nossa nação, que o Senhor venha abençoar as nossas autoridades, dar direcionamento, Pai, e que nós possamos passar, Senhor Deus, o mais rápido possível por esse problema, e que o mais rápido possível também, Deus, nós possamos nos reunir novamente com segurança, né? Desfrutar, Senhor Deus, da comunhão presencial, né? Do abraço, Senhor Deus, do contato físico que tanto tem feito falta, Senhor Deus. Eu acredito que isso também vai gerar algo no nosso coração. Vamos valorizar mais esses momentos, vamos valorizar mais o momento do culto público, onde nós temos oportunidade de estar presentes uns com os outros em comunhão, Senhor Deus. Pai, que isso retorne o mais rápido possível, Deus, porque isso é importante para nós. Nós temos sentido falta disso, nós temos aprendido o quanto isso é importante, Senhor Deus, né, para a Tua igreja, né? Nos abençoe, né? Mais uma vez eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E é isso, queridos. Ver se tem mais algum comentário, acho que não. É isso aí, pastor tá lembrando aí, EBD às 9h30, domingão. Abraço a todos, cada um de vocês. Amém. Queridos, abraço. Como eu sempre faço, fui.